Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, Hoje a gente vai mergulhar num material bem diferente do habitual. bem diferente, né? Temos em mãos o roteiro de um vídeo. É uma peça, assim, institucional, comemorativa e com a data de hoje, 15 de janeiro de 2026. Uhum. O material vem de uma organização chamada Grêmio Ser Sudeste, que trabalha com cidadania, defesa do consumidor e é assinado pelo presidente Mauro Silva. Certo. E a nossa missão aqui é tentar entender a tese central desse roteiro. Por que o dia 15 de janeiro está sendo vendido, digamos, como uma data duplamente simbólica para a democracia brasileira? E tem um ponto aí que é o que chama atenção, né? Exatamente, é o que me fisgou. Eles celebram dois eventos nesse mesmo dia. O primeiro, lá em 1985, foi a derrota do candidato do regime militar no colégio eleitoral. Certo. O segundo, agora em 2026, é descrito como o momento em que golpistas foram finalmente responsabilizados judicialmente. Ok. Ok, vamos desvendar isso. Como é que uma única data no calendário pode ser usada para carregar o peso do fim de uma ditadura e, quase 40 anos depois, o que a fonte ama de um ato de justiça histórica? O que é fascinante aqui, sabe, antes mesmo de entrar nos detalhes, é a própria engenharia da coisa. A gente está olhando para a construção deliberada de um símbolo. Sim, Este roteiro não é um documento histórico neutro, é uma peça de comunicação política, né? Ele está pegando dois pontos no tempo, 1985 e 2026, e traçando uma linha reta entre eles. uma conexão direta. Isso. A proposta é clara. Criar um arco narrativo onde a democracia brasileira não só sobreviveu, mas, com o tempo, aprendeu a se defender de forma mais assertiva. A gente não está só analisando os fatos que o roteiro cita, mas a história que ele quer contar com esses fatos. Exato, é uma disputa de narrativa. E o ponto de partida dessa história, o primeiro pilar, é o 15 de janeiro de 1985. Certo. O roteiro nos leva para aquela eleição indireta no colégio eleitoral. Foi ali que o Tancredo Neves derrotou o Paulo Maluf. Uhum. E o texto faz questão de usar uma definição bem forte, atribuída ao Leonel Brizola, de que o Maluf era o filhote da ditadura. Pesado. A vitória do Tancredo é pintada quase como um momento de redenção nacional. Mas eu me pergunto, a fonte não teme que celebrar uma eleição indireta, algo que hoje seria, impensável, possa enfraquecer o argumento? Essa é uma ótima observação, e o roteiro parece ciente dessa possível crítica, sabe? Ele se antecipa, ele admite que ainda não era o voto popular pleno, mas imediatamente ele ressignifica o evento. O argumento central não é sobre o método da eleição, mas sobre o seu significado. Entendi. O texto define aquele dia como o enterro político da ditadura militar. A ênfase está na transferência de poder. Pela primeira vez em 21 anos, o poder estava saindo formalmente das mãos dos militares e voltando para o campo civil, mesmo que por uma via assim tortuosa. Ok. A fonte está nos dizendo, olhem para o resultado, para a quebra de ciclo e não para a imperfeição do processo. Entendi. É uma forma de dizer, usamos as armas que tínhamos. E para caracterizar o lado derrotado, o roteiro usa uma expressão que a gente ouve por aí, mas que aqui ganha uma carga enorme. As viúvas da ditadura militar. Sim. O que exatamente eles querem dizer com isso nesse contexto? Não é só sobre sentir saudade, né? Parece algo mais profundo. É mais do que nostalgia. No contexto do roteiro, viúvas da ditadura é um termo para descrever uma mentalidade política persistente. É um grupo que, segundo o texto, não lamenta só um governo que passou, Certo. mas lamenta a perda de um projeto de poder autoritário. O roteiro tenta materializar essa ideia com uma citação atribuída a um general da época que teria dito que os militares preferiam o cheiro de cavalo ao cheiro do povo. Nossa, que imagem. É uma imagem brutal, né? Para ilustrar um desprezo pela democracia, pela soberania popular. O termo viúvas, então, é usado de forma irônica e crítica para encapsular essa rejeição ao cheiro do povo. O que deixa claro que, na visão da fonte, não havia espaço para meio termo.
E como eles explicam que o Tancredo conseguiu vencer esse sistema, que parecia tão fechado? A explicação do roteiro se baseia na ideia de uma aliança política magistral. O Tancredo é apresentado como o arquiteto de uma frente ampla civil, que conseguiu unir desde liberais conservadores até a esquerda moderada. Uma costura difícil. Muito. E o texto faz questão de sublinhar que não se tratava de uma conciliação vazia ou de um acordão sem princípios. Pelo contrário, a fonte o retrata como uma estratégia calculada, quase como uma partida de xadrez, para derrotar o regime usando as regras que o próprio regime impôs. Ah, interessante. Foi uma implosão do sistema por dentro, de forma legal e institucional. E isso, na visão do autor, deu uma força, uma legitimidade gigante para o movimento de transição. Certo. Então, a fonte estabelece o Tancredo como esse herói da legalidade em 85. Mas o roteiro não para aí. Para dar ainda mais peso a essa figura, ele nos joga para um momento muito mais sombrio. Sim. 2 de abril de 1964, o dia do golpe. O roteiro descreve aquela sessão caótica no Congresso que declarou a presidência vaga, mesmo com o presidente João Goulart ainda no Brasil. Um momento chave. Um ato que o texto classifica sem rodeios como um golpe parlamentar travestido de legalidade. E esse mergulho no passado é o ponto de virada na construção do herói. A cena descrita é muito cinematográfica. É verdade. Enquanto o presidente do Congresso, o Auro de Moura Andrade, formaliza o que seria o início da ditadura, a fonte destaca a reação do Tancredo Neves, que era o líder do governo na Câmara. Ele teria quebrado todo o decoro parlamentar, se levantado e gritado na direção do Moura Andrade: canalhas, canalhas. Então espere, o roteiro está dizendo que um grito de indignação em 1964, no momento de derrota total, é a chave para entender a vitória 21 anos depois. Parece uma conexão quase poética demais, né? Como eles justificam essa ponte tão longa? Eles justificam com um conceito que é o verdadeiro eixo da argumentação do roteiro: coerência histórica. Coerência histórica. Isso. A narrativa transforma o Tancredo de 1985 não apenas num político habilidoso, mas na encarnação de uma resistência que nunca se dobrou. Aquele grito de canalhas não é apresentado como um mero desabaço, mas como a semente de uma promessa que seria cumprida em 85. Ah, O homem que denunciou o golpe na sua origem volta para encerrá-lo politicamente. É uma ferramenta retórica poderosíssima, porque cria um arco de personagem perfeito. mas isso também não é uma simplificação perigosa. A trajetória política de qualquer pessoa, especialmente uma tão longa como a do Tancredo, é cheia de nuances, alianças complexas, momentos de pragmatismo. O roteiro passa por cima disso. Completamente. E essa é a função de um material como este. Ele não está interessado na biografia completa e complexa do Tancredo Neves. Ele está interessado no símbolo. Exato. Ele está interessado em extrair dela um símbolo. Ao focar nesse grito e na vitória final, o roteiro edita a história para criar um fio condutor límpido de resistência legalista. E é por isso que, na visão do texto, a vitória do Tancredo, mesmo sem ele ter tomado posse, é o gatilho indispensável para a Assembleia Constituinte e para a Constituição de 88. É o fechamento de um ciclo. É o fechamento de um ciclo. E a fonte conclui essa linha de pensamento com uma frase muito reveladora. É exatamente isso que as viúvas da ditadura odeiam: a memória. Essa frase é muito forte, porque não se trata de odiar um fato, mas de odiar a memória do fato. É uma luta não sobre o que aconteceu, mas sobre como nós, coletivamente, decidimos nos lembrar do que aconteceu. Isso muda tudo. Precisamente. Para o autor do roteiro, a trajetória do Tancredo, da forma como é contada, personifica a memória que os defensores do autoritarismo precisam apagar para validar sua própria visão de mundo. Faz sentido. Se a resistência legalista venceu no final, o projeto autoritário estava errado desde o começo. É essa a lógica. E essa ideia de lutar pela memória nos joga diretamente para o segundo grande evento que o roteiro quer celebrar no dia 15 de janeiro. Que é a tal justiça de 2026. A fonte argumenta que aquelas viúvas da ditadura nunca foram embora. Apenas trocaram de roupa, se reorganizaram em trás de discursos falsos sobre ordem, moral e patriotismo. Exato. O texto traça uma linha direta entre a mentalidade derrotada em 85 e os eventos que levaram às punições de agora. Sim, a narrativa é de uma continuidade.
O roteiro sugere que o mesmo espírito antidemocrático que o Tancredo enfrentou continuou ativo, contestando eleições, incitando violência política, flertando com rupturas institucionais. E aí vem a virada. A grande virada na história, segundo o roteiro, é que se em 1964 os golpistas tiveram sucesso e em 1985 foram derrotados politicamente, desta vez, na tentativa mais recente, eles teriam sido derrotados judicialmente. O roteiro afirma que, desta vez, o Brasil reagiu, investigou, julgou, condenou. E a lista de condenados que o texto apresenta é extensa e de alto calibre. Menciona militares de alta patente, policiais, civis e até um ex-presidente. Sim. E os descreve com a mesma linguagem usada por Maluf em 85. Filhotes da ditadura, herdeiros do autoritarismo. A conexão é feita de forma explícita. A escolha das palavras é meticulosa. O roteiro insiste que esse ato de punição não deve ser interpretado como revanche ou vingança política. A palavra usada é justiça. Certo. E é aqui que ele apresenta sua tese mais ousada. Uma frase que é o coração de todo o material. Punir golpistas não divide a sociedade. O que divide a sociedade é a impunidade. Essa frase é um soco no estômago. Mas eu me pergunto se ela é universalmente aceita. A fonte afirma isso de forma categórica. Mas um crítico poderia facilmente argumentar que, dependendo de como a punição é conduzida, ela pode ser vista como perseguição política por uma parte da sociedade. Sim, claro. E, na prática, aprofundar a divisão. O roteiro chega a abordar essa complexidade ou simplesmente ignora o contraponto? Ele não aborda o contraponto diretamente, mas ele tenta neutralizá-lo através dessa construção de narrativa. Ah, entendi. Ao enquadrar a punição como o capítulo final de uma longa luta que começou lá atrás com o Tancredo, ele tenta elevar o ato para além da disputa política do momento. Não seria sobre o governo A contra o grupo B, mas sobre a democracia brasileira contra seus inimigos históricos. Certo. Na lógica do roteiro, este momento em 2026 representa um amadurecimento institucional. A democracia, que no passado foi tolerante ou até conivente com quem a atacava, teria finalmente aprendido a usar a força da lei para se proteger. E o 15 de janeiro, então, evolui? Exato. Deixa de ser só a data da vitória simbólica do Tancredo para se tornar também a data do fim da impunidade para golpistas. E essa ideia de uma democracia que amadureceu e aprendeu a se defender é o que amarra a mensagem final do material, que é um chamado para o futuro. O roteiro do Grêmio Ser-Sudeste conclui que celebrar o 15 de janeiro hoje é um ato de proteger o futuro. E aí, eles fazem uma conexão que eu achei interessante, trazendo o tema para a área de atuação deles. Exato. Eles conectam a grande política com o cotidiano das pessoas. A fonte, sendo uma organização de defesa do consumidor, argumenta que não há cidadania sem democracia e não há defesa do consumidor sem instituições fortes. Ah, que interessante. A mensagem implícita é que até os seus direitos mais básicos, de não ser enganado por uma empresa, de ter um serviço justo, dependem, em última instância, de um sistema maior, de um Estado de direito que funcione. Claro. E esse sistema, por sua vez, precisa de memória e vigilância. É uma forma de dizer que a luta pela democracia não é algo abstrato. Ela acontece também na prateleira do supermercado. E o roteiro fecha o círculo voltando à figura do Tancredo. Diz que ele nos deixou a lição de que a legalidade é uma trincheira. Uma bela imagem. A ideia de que as leis e as instituições não são meras formalidades, mas o campo de batalha onde a democracia precisa ser defendida todos os dias. E o vídeo se encerra com aquele mantra que soa quase como um juramento. Ditadura nunca mais. Golpe nunca mais. Democracia sempre. Sim, é uma conclusão que não quer ser apenas um resumo, mas um chamado à ação. A mensagem final é que a democracia não é um bem adquirido e garantido. É uma construção. É uma construção diária que exige participação e, o ponto central do roteiro inteiro, a recusa do esquecimento. A memória, nesse contexto, não é um álbum de fotos antigas, mas uma ferramenta política ativa usada para guiar as ações do presente e evitar a repetição dos erros do passado. Sim. A ação do 15 de janeiro, com essa nova roupagem dupla, é apresentada como a materialização desse compromisso.
Então, o que tudo isso significa? Recapitulando, o que a gente desvendou aqui não foram apenas os fatos, mas a construção de uma narrativa poderosa em torno da data de 15 de janeiro. Isso. Vimos como o roteiro conecta a vitória do Tancredo em 1985, o fim simbólico da ditadura, com a punição de golpistas em 2026, que é enquadrada como um ato de amadurecimento e justiça. Uhum. A figura do Tancredo é usada como um fio de coerência histórica para dar legitimidade a essa longa jornada. No fim das contas, a fonte nos deixa com a ideia de que a memória não é algo passivo que se guarda, mas uma ferramenta ativa, quase uma arma na luta pela cidadania. Exatamente. E essa análise da construção da narrativa nos deixa com uma reflexão. O roteiro celebra a punição de golpistas como um ato de justiça histórica e faz a afirmação contundente de que a impunidade e não a punição é o que de fato divide a sociedade. Sim. Se a gente aceitar essa premissa do texto, de que a impunidade é um fator de fratura social, isso levanta uma questão importante para se pensar. Que outros elos entre memória, justiça e coesão social ainda precisam ser explorados ou fortalecidos para que a democracia se consolide no dia a dia, para muito além das datas simbólicas e dos grandes julgamentos.